Olá, bem-vindos a mais um Portal de Luz. Ser espírita significa buscar o entendimento e a prática das palavras de Jesus na sua maior pureza, buscando compreender a profundidade das mensagens e dos exemplos deixados por ele. E como gostamos de lembrar aqui, o Evangelho não é um livro teórico, mas é um manual de vida. E para colocarmos em atos concretos todo o seu conteúdo, conforme nós vamos avançando pouco a pouco na compreensão e no estudo das suas páginas, é necessário empenho, força de vontade e fé. Nós vamos hoje conversar sobre como nós podemos ampliar essa tarefa e avançar cada vez mais nessa caminhada evolutiva. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfalfam carregando a aflição de ferro e a cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tens as mãos hora por hora no consolo e no apoio a todo ser que chora, lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a aprovação nos seja amparo e guia, toma e guarda em serviço nosso coração. Todos nós sabemos que a doutrina espírita nos convida para uma reforma das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e comportamentos, tendo como base a aquisição dos valores exemplificados pelo nosso Mestre Jesus. E, para tanto, nós temos como guia o Evangelho, que sempre vai nos mostrar como um verdadeiro manual de vida qual é o melhor caminho a seguir diante de qualquer tipo de desafio que o ser humano possa encontrar. Podem ser dúvidas, dores, perdas, mágoas, reveses da vida, momentos felizes, momentos duros. Tudo está lá retratado de como o cristão sincero pode e deve buscar agir, com gratidão, com amor e com caridade. E, no entanto, a fim de nos auxiliar nessa empreitada tão importante, que conhecemos dentro da doutrina como reforma íntima, existem ainda inúmeros outros livros que nos trazem sabedoria, reflexões e lições muito importantes. São as obras psicografadas por Chico Xavier, ditadas por inúmeros benfeitores que nos amparam os passos. O nosso comportamento dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho ou mesmo circulando pelas ruas públicas podem e devem ser oportunidades valiosas para nós buscarmos colocar em prática cada vez mais todas essas lições aprendidas. No entanto, sem algum esforço da nossa parte para a prática destas lições, pouco adianta a leitura, o estudo, porque sem a ação, abandonando velhos hábitos de comportamento, nós sempre voltamos para os hábitos antigos e precisamos adquirir novos hábitos focados no amor universal. As lições, por mais lindas que sejam, ficam inertes e improdutivas se ficarem só dentro do nosso intelecto. Como disse no livro Missionários da Luz, da coleção André Luiz, o benfeitor Alexandre,
O nosso progresso quando estamos encarnados é muito lento porque nós temos sempre um imenso oceano de palavras e poucas gotas de ação prática. E é assim que seguimos, às vezes falando belas palavras, mas agindo segundo os nossos velhos impulsos. E hoje nós vamos comentar um capítulo do livro Conduta Espírita, também de André Luiz, onde vários aspectos da nossa vida cotidiana são abordados de uma maneira muito simples, por tópicos, justamente auxiliando a execução na nossa vida prática. Como devemos nos comportar segundo a conduta espírita, dentro de casa, numa viagem, em conversas com outras pessoas, nas nossas atividades voluntárias ou profissionais, dentro dos templos religiosos, diante de todas as profissões das áreas de conhecimento humano e até mesmo diante da natureza. Então nós achamos interessante trazer aqui, deste livro Conduta Espírita, qual é a conduta sugerida por André Luiz nas vias públicas, nas ruas, calçadas, espaços públicos em geral. Vejam só, o primeiro conselho é de que entendamos de que todos os locais da cidade que vivemos são oportunidade de exercermos o nosso espírito cristão. E nesse capítulo, vemos a importância de colaborarmos na limpeza e na conservação das calçadas e sarjetas, demonstrando bons modos, respeito, cumprimentarmos com cordialidade as pessoas que passam por nós, exteriorizarmos gentileza e compreensão para com todos, sermos prestativos, tendo empatia e solidariedade em todas as situações e com todas as pessoas, evitar gritos ou brincadeiras inconvenientes, onde até o benfeitor até mesmo nos fala o seguinte: a elegância moral é o selo vivo da educação. E é pedido até mesmo para que nós sejamos amorosos e respeitosos com os animais e com as pessoas que estejam em situação de rua, lembrando que todos, sem exceção, merecem o nosso respeito e a nossa compaixão. Até mesmo o respeito aos jardins, às praças, aos monumentos, às árvores e todos os demais elementos dos espaços urbanos também são lembrados como dignos do nosso respeito, dos nossos bons tratos, da nossa admiração e gratidão. Lembrando que todos os lugares públicos são como uma sala de visitas para toda a comunidade que ali usufrui dos seus espaços. E no final das contas, nós vemos que a verdadeira conduta espírita pode ser expressada em qualquer lugar, em qualquer situação, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai amoroso. E ao longo do livro e nas diversas situações que vão sendo apresentadas, nós vamos entendendo e observando que não existe um dia das nossas vidas que nós não possamos aproveitar para exercer e avançar nesse nosso projeto de reforma íntima. Não importa onde nós estejamos e nem com quem nós estejamos, sempre é possível dar o nosso melhor a favor do próximo e da coletividade. E com isso, nós estaremos ao mesmo tempo avançando na nossa reforma íntima, que é individual e intransferível e cabe somente a nós mesmos. Através desse lindo convite que André Luiz nos faz no livro Conduta Espírita e inspirados todos nós pelo exemplo eterno do nosso Mestre Jesus, que nos pediu para que nos amássemos uns aos outros, nós vamos a cada nova manhã avançar um pouquinho mais no nosso despertar espiritual, colocando intenção consciente nesse grande e maravilhoso projeto ao qual somos muito gratos a Deus, de estarmos aqui encarnados.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já observaram com quantas pessoas se mostram infelizes, sem encontrarem um sentido para a vida, ou reclamam de tudo e de todos, achando-se injustiçadas, incompreendidas e sem recursos para nada, ou não se importam com nada, vivem ensimesmadas na própria dor, sem dar atenção ao que os outros fazem ou sentem. No entanto, se nós pensarmos bem, o simples fato de ver e ouvir por si é uma grande dádiva de Deus. E nós deveríamos agradecer e sermos felizes só por isto. No entanto, a forma como nós utilizamos essas dádivas pode impactar na nossa felicidade ou infelicidade. Tanto a visão como a audição devem ser educadas, assim como as palavras e as maneiras. Esta afirmativa é de André Luiz, no livro Sinal Verde. Nas situações mais rotineiras do nosso cotidiano, devemos observar para não cometermos um erro na utilização destes dons divinos que todos nós possuímos. Por exemplo, quando nós vamos visitar alguém em sua residência, não vamos nos fixar em possíveis desarrumações da casa. Se ouvimos uma frase cheia de erros de português da boca de uma pessoa amiga, prestemos atenção no seu sentido, na intenção, no sentimento com que elas são articuladas, sem anotar o desalinho gramatical. Enfatiza André Luiz, veja com bondade e ouça com lógica. O benfeitor lembra também a necessidade de nos despoluirmos intimamente para que os nossos pensamentos sejam desvencilhados da malícia e do mau julgamento em relação às outras pessoas. Aqui vale lembrar o exemplo do copo com água suja que, ao ser submetido pela colocação constante de água limpa, acaba fazendo o quê? Higienizando, substituindo toda aquela água suja do copo. Lembra ele que se nós controlarmos os nossos sentimentos, seremos capazes de observar os quadros que nos cercam, sejam eles quais sejam, sem sombra da malícia. Recomenda que diante de anedotas inconvenientes, em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos coragem suficiente de acomodá-las no arquivo do silêncio. Notemos bem, André Luiz não recomenda que discutamos com um anedotista menos feliz pelo que nós ouvimos e nem entremos em choque na ânsia de repreendê-lo. Nos recomenda apenas ouvir e arquivar no silêncio. Quer dizer esquecer, não dar importância, não passar adiante. Alerta ainda para as chamadas confidências que fazemos aos amigos. Aí nós devemos tomar cuidado com que nós destejamos no ouvido dos outros, dos que nos cercam, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, porque não nos é lícito envenenar os ouvidos do outro com a nossa impressão negativa em relação a quem quer que seja. Meu pai tinha uma frase de efeito para toda essa situação. Ele costumava dizer que sempre que alguém vinha fazer de uma fofoca, insinuar algo negativo em relação à pessoa ou situação, ele costumava dizer: meu ouvido não é lixeira. Os ditos antigos sempre trazem muitas verdades
da sabedoria popular. Sem dúvida, tudo que se diz a alguém que vai envenenar o espírito de quem escuta é algo imprestável que deve ser descartado no ato para não trazer prejuízos maiores. Em suma, devemos utilizar as nossas faculdades de ver e ouvir sempre no sentido de compreender e auxiliar, e não para criticar e envenenar. Finalmente, saibamos ver e ouvir com parcimônia e equilíbrio, a fim de nos determos apenas no que é essencial, né? Jogando fora tudo aquilo que não tem valor e não traz benefício algum. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre as mensagens que constam no O Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861, onde no capítulo 31º, Dissertações Espíritas, nos itens 1 e 9, Jesus e Santo Agostinho esclarecem-nos a respeito do Espiritismo, que é o Consolador prometido, dizendo: Santo Agostinho, diz ele, confiai na bondade de Deus e sede bastante esclarecidos para compreenderdes os preparativos da nova vida que ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nesta existência. Porém, não sereis felizes se mesmo não revivendo neste globo, pudesseis apreciar do alto a obra que houverdes começado. Ela se desenvolverá sob os vossos olhos? Couraçai-vos de pé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. São sólidas as bases em que ele assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de benevolência e de desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril. E Jesus solidifica: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como o vosso ceifeiro, ateei feixes o bem esparso na humanidade e diz: vinde a mim vós todos que sofreis, mas, ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos,
porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz daqueles que já não existem ainda se faça ouvir, clamando-vos: orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, durante a qual, cultivadas as vossas virtudes, tem que crescer e desenvolver-se como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem, são as próprias almas daqueles que evocais. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, aqueles que hão assistido à minha vida e à minha morte, são aqueles intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. E conclui Jesus: eis que além do túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Amigas e amigos, fica-nos bem claro através destas mensagens de Santo Agostinho e Jesus, mestre, modelo e guia da humanidade, que temos todos os caminhos para a nossa elevação mental, moral e espiritual. Então vamos trabalhar de forma contínua e constante na prática da caridade, pois fora da caridade não nos elevaremos mental, moral e espiritualmente. Então vamos continuar fazendo o bem sem olhar a quem e sem questionamentos, seguindo sempre os ensinamentos e os exemplos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Desejamos a todos uma ótima semana com muitas realizações no bem. Muito obrigada e até a próxima.